a aula. Para aqueles que quiserem ver a correção do livro posteriormente e para os alunos que faltaram. Página 70. O texto de cá. Pessoal, vocês querem fazer outra divisão silábica ou deu tranquilo? Todo mundo achou versos decassílabos? Na prova eu vou cobrar para vocês fazerem, tá? Então, acostumem. Querem fazer outro ou tá tranquilo? Vamos ler, já que ninguém me respondeu. Faz só um, por favor, só para ver que é 10 mesmo, porque o Tá, meu vamos tinha fazer dado um mais de baixo, então? Nós fizemos um mais no começo do texto. Vamos fazer um mais abaixo. Qual que você quer que faça? Pode escolher aí, tanto faz. Então, vamos lá. Morrerei de aflição e de saudade. Vai, Natália, pode falar. Morrer. Mor. É. Que isso? Peraí, Maria Lúcia, que deu uma travadinha aqui, calma aí. É esse aqui, ó. Ah, eu dei bobeira aqui, né? Morrerei. Morrerei de. É junto? Não. Morrerei de. Já. Já. Duas vogais, fica Tá. mais fácil de juntar. Já. De aflição. Não, aflição junto? Lição. Fli. O I é junto? O E é junto? Não. Morrerei de aflição e saudade. Tá. De. O E primeiro. Morrerei de aflição e de saudade. Então, E E. de. Sal. Dá. Dá. Deu 10? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deu 10. Ô, Nicole, esse conteúdo de divisão poética, escansão é tranquilo? Responda no chat para mim, tá? Porque qualquer coisa eu te passo o link da aula que nós fizemos aqui. Eu tenho uma aula gravada que é aí para você assistir sobre essa divisão poética. Ela respondeu? Não. Tá? Qualquer coisa você me responda por aqui. Vamos lá então, gente. Vamos ler o texto de novo, o poema? Tercetos. Alguém para ler, para declamar? Vai, Amanda, declame, por favor. Assim, declamar não dou conta não, dou conta de ler. Lê declamando, vai, confia em ti. Noite ainda, quando ela me pedia, entre dois beijos que me fosse embora, eu, com os olhos em lágrima, dizia: espera ao menos que desponte a aurora. Tua alcova é cheirosa como um ninho, e olha que escuridão lá fora. Como queres que eu vá, triste sozinho, casando a treva e o frio de meu peito, ao frio e à treva que há pelo caminho? Ouves? É o vento, é um temporal desfeito,
Não me arrojes a chuva e a tempestade. Não me exiles do vale do teu leito. Morrerei de aflição e de saudade. Espera, até que o dia resplandeça. Aquece-me com a tua mocidade. Sobre o teu colo deixa-me a cabeça. Repousar como há pouco repousava. Espera um pouco, deixa que amanheça. E ela abria-me os braços e eu ficava. Então vamos lá. Esse poema são dois amantes, né? Ela o manda ir embora, porque já está tarde, já é noite, é madrugada, né? E ele implora, ele pede o carinho dela de novo, pelo menos até que amanheça o dia. Então é uma despedida, né? De dois amantes que, na verdade, ele acaba convencendo-a de ficar mais um pouco. Agora vamos entender o próximo poema. Vai, Aninha. Ela disse-me ainda assim. Ela disse-me assim: tenha pena de mim, vá embora. Vais me prejudicar, ele pode chegar, está na hora. E eu não tinha motivo nenhum para me recusar, mas aos beijos caí em seus braços e pedi para ficar. Sabe o que se passou? Ele nos encontrou e agora? Ela sofre somente porque foi fazer o que eu quis. E o remorso está me torturando por ter feito a loucura que fiz. Por um simples prazer, fui fazer meu amor infeliz. Olha só. Ela disse-me assim. Tenha pena de mim, vá embora. Então ela fala com o amante, por favor, vá embora. Você vai me prejudicar. Vai prejudicar porque ela já é casada, ela já é compromissada. Ele pode chegar, está na hora. E eu não tinha motivo nenhum para me recusar, mas aos beijos caí em seus braços e pedi para ficar. Então ela não se conteve e ficou com o amante. E aí o que se passou? Ele nos viu, o meu marido, né, o meu companheiro nos viu e agora? Ela sofre somente porque foi fazer o que eu quis. Como ela se rendeu ao amante, ela foi prejudicada. E o amante está com remorso por ter feito a loucura que fiz. Por um simples prazer, fui fazer meu amor infeliz. Então, por um simples prazer do amante que está com remorso, o amor dele, então agora está infeliz. Conseguiram compreender os poemas? Tranquilo? Quanto à interpretação, gente, a prova vai predominar poemas, né? Já que é parnasianismo, nós combinamos que também vou cobrar um pouquinho de realismo e naturalismo, mas a essência seria o parnasianismo, né? Vamos lá. Número 1, Bárbara. É para ler só a pergunta da A e da B ou para ler esse textinho antes? É o começo também da perguntinha, por favor. Tá. Separados pela distância do tempo, o texto do compositor Lupício Rodrigues, 1914-1974, mantém relações de semelhança e de dessemelhança com o poema de Olavo Bilac, 1865 a 1918. Releia-as com atenção e a seguir. A. Responda em que sentido o samba-canção de Lupício poderia representar uma continuidade ou mobilização do tema invocado pelo poema parnasiano. E aí? Responda em seu sentido, o samba-canção, deixa eu pôr na página errada, poderia representar uma continuidade ou mobilização do tema enfocado pelo poeta. É uma continuidade ou não? Ou é a mobilização enfocada Posso pelo falar o que eu poeta? coloquei? Pode. Eu coloquei, tipo, eu não tô com meu caderno aqui, mas eu lembro que eu coloquei assim, que o segundo poema vai ser uma continuação do primeiro, porque no primeiro o cara fica e daí não acontece nada. Aí no segundo ele fica e o marido dela chega e descobre. Isso. É exatamente isso. Maria Então, Lúcia, a temática... Oi? eu coloquei uma coisa um pouquinho diferente. Eu coloquei que eles apresentavam o mesmo tema, que era o desejo da amante de permanecer com a mulher, mesmo sendo errado diante da sociedade. Eu pus isso também. Então,
Só que ela é o mesmo tema, né? O tema que é o desejo do amante de ficar. Só que a visão, eu posso falar que é uma certa continuidade, porque a visão, um dia ele ficou, assim como o amante quis ficar, nos dois o amante quis ficar, e aí ele ficou e o marido chegou. E o marido chegou e a tornou infeliz. É claro que se você for olhar em vertentes diferentes, a gente percebe somente a temática. Mas você pode falar uma certa continuidade depois da própria temática. É como se fossem as duas situações aí. Por quê? Porque ele ficou e depois dele ter ficado, o marido chegou e o viu. Seria a noite proposta no tema 1. Né? A temática 1 é sim, a questão do amante permanecer mais um pouco. É como se ele permanecesse mais um pouco e depois o marido chegasse e visse toda aquela situação. Ok? A número 1A? Tranquilo, gente? B. Bianca. O que é para fazer ler minha resposta? Lê a pergunta da B. Do ponto de vista formal da versificação, aponte pelo menos um procedimento de lupicínio que o distancia do poema de Bilac. Do poema da versificação. O primeiro poema, nós já vimos que ele é todo formado em versos decassílabos. Então, ele é formado em versos decassílabos, ele tem rimas, mesmo que sejam rimas pobres e rimas ricas. O amor... Deixa eu ler o meu aqui. Pode. Os versos de Bilac se mostram perfeitamente metrificados, enquanto de lupicínio não. Só isso que eu pus. Mas aí você pode falar da questão que os versos de Bilac ainda é composto por rimas, sejam elas pobres e ricas. Não segue um esquema de rimas, ele não tem rimas emparelhadas, rimas opostas, mas ele tem um esquema de rimas. Ele também é formado, a formalidade dele também é por rimas, diferente dos versos de Lupicínio, os quais são formados por versos livres, né? Não tem rimas e não tem métrica. Outra coisa, nós começamos a falar na aula passada, se não me engano foi a Sara, falou do amor, né? O amor mais explícito no primeiro texto. Então, no primeiro texto, o romance, o amor é visto como assim, paixão, com fervorosidade. No texto 2 de Lupicínio, são mais secos, quando ele fala, por um simples prazer fui fazer meu amor infeliz. No outro ele fala, morrerei de aflição e de saudade. Então, o amor, ele é visto com uma concepção mais fervorosa, né? Um amor mais apaixonado, tá? Coloca isso também. A diferença do tempo é essa. Nos versos contemporâneos, nos versos mais atuais, né? Agora no século XX, falo agora porque são bem mais atuais. O amor é mais de forma objetiva, ele é mais direto. Ele é menos conceptual na questão da fervorosidade, da paixão explícita. Pessoal, letra A e B, quem não fez, ok? É para responder, tá? Luiz, você não me mandou o seu não, você tá lembrado, né? Que o dever? Ah, mandou? Eu te mostrei. Ah, não, mandou sim, mentira, eu tô ficando doido. Já até anotei. É. Desculpa. Ó. 2. Vai cair o compartilhamento? 2. Camila. Ah, Camila tá sem, né? Carol. A Carol tá com problema na internet, ela saiu e vai entrar de novo. Tá, joia. Daniel, você tem áudio aí? Para você ler a 2, por favor? Não? Não. Débora, você tem áudio? Tenho. Então lê a 2, por favor. Nossa, pensei que ia chegar em mim. Quer que eu leio a Pergunta da 2, por favor. O enunciado em cima também, né? Não é só a letra, não.
O enunciamento também, a enunciação também. Embora seja considerado um dos mais típicos representantes do parnasianismo brasileiro, cuja estética defendeu explicitamente no célebre poema Profissão de Fé, Olavo Bilac revela em boa parcela de seus poemas alguns ingredientes que o afastam da rigidez característica da escola parnasiana e o aproximam da romântica. Partindo dessa consideração, identifique duas características formais no poema de Bilac que sejam tipicamente parnasianas. Resposta da letra A. Eu não sei se eu confundi parnasiano com romântico, porque tá tratando muita coisa, mas eu coloquei que é aquela preocupação, né, com a métrica do texto e a descrição do ambiente, da forma como ele descreve. Descrição do amor ficaria melhor. Maria Lúcia, Oi? a letra A eu coloquei assim, ó. Ah, espera aí. É que sejam tipicamente parnasianas. A descrição do amor é que se aproxima do romantismo. Débora, eu que estou lendo a A e a B juntas aqui. Espera aí. Identifique duas características formais do poema que sejam tipicamente parnasianas. Nós podemos falar a mesma coisa, versos decassílabos. Quando eu falo em formais, eu estou falando a forma, na estética. Então, versos decassílabos, a aquisição de rimas. Desculpa, Natália, pode falar. Não, é que eu coloquei a visão do amor carnal e o sensualismo. Mas isso é na B, né? Não, na A, porque é parnasiano. O parnasianismo é o sensualismo, mas a visão carnal do amor pode ser também, mas é porque ela se apresenta mais como... É que você não colocou a concepção espiritual, né? O espiritual do amor é mais romântico do que o parnasianista, né? O parnasianista pode se deixar o carnal, que aí você diferenciou do espiritual. É porque eu tinha anotado lá aquele negócio do parnasianismo que eu coloquei, visão do amor carnal. Aí Pode colocar, porque o romântico ele é mais espiritual do que o carnal. O parnasianista, ele se prende ao amor mais como um objeto, né? Só para suprir o próprio prazer, o ego. E o romance, o poema romântico, ele é mais espiritual, né? Ele é mais uma dualidade, mais sentimental. Aí pode ser. Débora, você troca só essa segunda da descrição aí. Letra A, ok, pessoal? Letra B. Aponte um aspecto do mesmo poema que o aproxima da estética romântica. Agora, eu botei o sentimentalismo. o sentimentalismo, né? A concepção do amor como paixão, com sentimento. Quando ele fala, morrerei de aflição e de saudade. Saudosismo é uma concepção romântica. E qual outra? É só uma. Ah, é só uma? Ah, sim. É. Na letra A que são duas, né? Só uma. Ok. Gabriel, tá com áudio aí? Gabriela, então, você. Declame. Número 2. Ok, ok. Gabriela, tá sem áudio? Tá. Ah, não, Gabriela. Tá bagunçado. Ok. Graziela. Giovana. Cadê a Giovana. Graziella? A Graziella? Ah, não. Não, Giovana é Tá antes. bom. Tá bom. Giovana, declame. Raimundo Correia. Tá bom. Soneto. É um 3, né? 3. 2, 3. Ai, meu Deus. Esbraseia o ocidente na agonia. O sol, aves em bandos destacados, por céus de ouro e púrpura raiados, fogem, fecha-se a pálpebra do dia. Delineiam-se, além da serrânia, os vértices de chama aureolados, e em tudo, em torno, esbatem derramados, uns tons suaves de melancolia. Um mundo de vapores no ar flutua, como uma informe nódoa.
avulta e cresce, a sombra à proporção que a luz recua. A natureza apática esmaece, pouco a pouco, entre as árvores a lua surge trêmula, trêmula, anoitece. Então vamos lá. Eu sei que as perguntas são mais tranquilas em relação a isso, mas vamos interpretar esse poema? Embraseia o ocidente na agonia o sol. Aves em bandos destacados, por céus de ouro e de púrpura raiados, fogem. Fecha-se a pálpebra do dia. Para começar, observe essa primeira estrofe do soneto, que não tem aquele sentimentalismo. É mais objetivo e é mais descritivo. Débora, aqui essa primeira estrofe, ela é sim puramente descritiva. Né? Eu não estou falando de sentimentalismo, estou descrevendo o ambiente. Segunda estrofe. Delineiam-se, além da serrania, os vértices de chama aureolados, e em tudo, em torno, esbatem derramados uns tons suaves de melancolia. Também descrição. Eu começo a falar no finalzinho os tons suaves de melancolia. O que seriam esses tons de melancolia? Algo vai ficando mais cinzento, vai ficando mais triste, vai ficando mais escuro. Terceira estrofe. Um mundo de vapores no ar flutua. Muito vapor no ar. Como uma informe nódoa avulta e cresce. A sombra à proporção que a luz recua. Então, a luz vai recuando, vai escurecendo, vai diminuindo e vai aparecendo, então, o excesso de vento, quando ele fala assim, os vértices... Peraí que eu perdi. Uma informe nódoa, a nódoa, o escuro, vai crescendo. E última estrofe. A natureza apática esmaece. A natureza apática, sem graça, esmaece, ela aparece. Pouco a pouco, entre as árvores, a lua surge. Ele quer somente descrever o quê? O dia acabando e a noite começando. A lua trêmula, surge trêmula, trêmula, anoitece. Observem que o poema inteiro, ele está descrevendo o processo de anoitecer. O processo do sol se pôr, porque a luz vai diminuindo, e aí a noite vai chegando. Vocês conseguiram perceber essa... Nossa, ok, Daniel, é isso mesmo. Tá vendo que a gente... Foi tão simples assim? Sim, a gente precisa... Eu consigo interpretar poemas, Mas qual eu que é a lendo para resposta mim. Qual que é o verso que tem personificação? Ah, tá. Não, eu nem cheguei na letra A ainda, não. Ah, tá. Tá? Entendi. Eu só estou tentando explicar o poema mesmo. Quando ele fala o sol, lá no comecinho, aves em bando destacados, porque o sol está se pondo, vocês observem que dá por volta, agora está anoitecendo mais cedo porque é inverno. Né? Daqui 3 dias, 3 dias nós começaremos o inverno. Quando vai chegando essa época, 5h30 já parece que está da noite. E o que vai acontecendo às 5h30? Aqui em casa, eu vou gravar para vocês verem quantas aves, quanto barulho a gente escuta das aves, das maritacas, dos pardais, por volta de 5h30. Porque as aves aparecem com o sol anoitecendo, o sol se pondo. E aí ele quer destacar simplesmente a aurora, o sol se pondo e a noite chegando. O poema inteiro descreve somente isso. Não trata de sentimentalismo, não trata de subjetividade, ele não expõe o seu amor, ele quer simplesmente... Meu Deus do céu, acho que não estou muito à vontade com a prova de literatura que teremos. Está sim, Daniel. Só você lembrar que o poeta parnasiano, quando você refere-se ao autor, Raimundo Corrêa é parnasianista. Quando você não vai procurar sentimentalismo, você já vai procurar dentro do poeta, é por isso que é importante a gente saber qual o período literário o poeta se preocupa para que você encontre essas características dentro do poema. Se eu te falar que esse é um poema romântico, você vai procurar sentimentalismo. Se eu te disser que é um poema parnasianista, você vai procurar essa descrição.
você não vai procurar tamanha minuciosidade no romance, no sentimento. O seu olhar vai se volver a um outro foco, tá? E sendo assim, aqui nós vamos encontrar isso, simplesmente o sol se pondo, a lua surgindo, né? Se fosse uma questão mais objetiva, mais discreta. Ok, Daniel. Vamos para a letra A, então? Transcreva da primeira estrofe um exemplo de personificação. Para começar, o que é a personificação? É você tratar de um fenômeno natural ou de alguma coisa inanimada de forma humana, ou representar isso com alguma coisa humana? Para ficar mais fácil, a personificação, pensa mais para o lado de ação. É um verbo, uma ação de um verbo, proposta por um verbo, que é... Ai, a chamada vai cair. Proposta pelo verbo, que é típica de seres humanos praticar, mas que na verdade é um ser inanimado. Exatamente. Só que você pensa pelo verbo. Nessa primeira estrofe, o que nós temos? O que o sol faz? Ele está nascendo? Ele está se pondo? Ele está se pondo, na verdade, né? Que a lua que está surgindo. Na agonia. É isso? Isso. O sol esbraseia. Essa aqui é uma ação praticada pelo sol. Gente, poema... Peraí que eu vou sair e vou voltar, tá? Para explicar essa primeira estrofe. Tá bom. Só um minutinho, eu já vou fazer a segunda chamada.